chamar o seu nome. Mulheres pretas e somos a primeira briga do BBB. Mulheres pretas. Você acredita? Já tá jogando cor. Que é isso? Você tá jogando cor. Mulheres brancas não podem brigar também, meu Deus. Eu tô falando que nós duas somos mulheres pretas. E o que tem, gente? Eu sou preta, mas eu não sou diferente do branco. Poderia ser uma branca brigando aqui. Que a gente é diferente, meu amor. Aqui nós podemos ver claramente o que acontece quando a ideologia, ela penetra, ela toma posse para si de um discurso que é legítimo e de uma causa que é nobre. Então eu queria que você ficasse até o final para analisar comigo este ponto dessa discussão. Eu não acompanho Big Brother, nunca gostei, mas como nós ficamos constantemente nas redes sociais vendo o que está acontecendo no mundo, hora ou outra nós nos esbarramos com isso. Eu confesso que quando vi esse vídeo eu fiquei pensando a respeito e eu não poderia deixar de colocar aqui as minhas considerações e também a minha reflexão que talvez ajude você. Você já parou para pensar que no contexto de mundo que nós vivemos hoje, o discurso ideológico ele tem ocupado um espaço que está além do discurso humanitário? Você consegue perceber o que essa mulher aqui está fazendo nessa discussão que elas estão tendo ali, enquanto uma diz que porque elas são pretas, porque elas são da mesma cor, elas têm que por direito lutarem juntos? E eu não estou aqui de maneira nenhuma diminuindo ou menosprezando a luta da causa negra. Nós sabemos no nosso passado recente o problema e a gravidade que foi a escravidão na vida das pessoas. E até hoje eu conheço amigos, eu tenho amigos que ainda assim sofrem preconceito e passam por isso. Não é isso que eu estou dizendo, não estou diminuindo. Eu só estou dizendo que quando o discurso ideológico ele se apossa de algo legítimo, acaba-se então perdendo o valor da luta e banalizando o discurso. Você entendeu? Então, o discurso daquelas mulheres ali, uma diz assim que por serem negras, elas têm que se unir independentemente qual seja o problema, independentemente qual seja a dificuldade. Isso é um perigo, porque nós vivemos isso em todos os lados. Aqui no Brasil, na polarização, nós vivemos isso no lado da esquerda e no lado da direita. Há pautas legítimas no lado da esquerda, mas por conta de um discurso ideológico, a direita ela exclui totalmente toda e qualquer pauta relacionada à esquerda. Da mesma forma, existem pautas também legítimas e que são importantes para a sociedade no lado da direita, mas por questões ideológicas, a esquerda também se decide se posicionar e excluir toda e qualquer pauta que seja relacionada à direita. E aí eu faço uma pergunta para você: a nossa luta, ela tem sido em prol do bem comum ou em prol de movimentos ideológicos? Quando você escuta alguma coisa relacionada ao que foi dito neste vídeo, quando você escuta alguma coisa relacionada ao político A, a um político B, a alguma determinada ação, qual é o seu pensamento? Quando é para aquele movimento que você simpatiza, o seu julgamento ele é diferente quando é para o outro lado? Se você julga de maneira descompensada, se o seu julgamento ele não é justo na medida do possível, você pode estar sendo movido por uma pauta ideológica. Se para aquele fulano a sentença ela é justa, mas para os meus que têm às vezes cometido o mesmo erro, o mesmo ato, a sentença ela tem que ser aplicada da mesma forma e eu já recuo, eu não reconheço, então significa que o meu movimento ele é ideológico. E qual que é o perigo disso? O perigo disso é que nós deixamos de lutar pelo bem comum e passamos a lutar por bandeiras. E quando nós lutamos por bandeiras, nós olhamos para a dor do outro, mas porque ele não pertence ao meu grupo, porque ele não passou pelo que eu passei, porque ele não pertence ao meu movimento, de alguma forma ele não se simpatiza com a minha causa, ele se torna agora alguém excluído, alguém que não merece o meu favor e muito menos o meu apoio. O movimento ideológico ele tem crescido no mundo e tem tomado proporções políticas, religiosas, geopolíticas e de todas as formas que você pode imaginar. Hoje parece que o nosso mundo está dividido entre nós contra eles, nós e eles. E eu pergunto para você, de que lado você está? Você talvez tenha sido envolvido por essa rede invisível da ideologia. E essa ideologia está cegando muitos de nós, que deixamos de ver o bem comum para ver o bem de uma bandeira que nós defendemos, porque nós achamos que a nossa visão ideológica a respeito daquilo é a correta. Essas jovens elas nos ensinam muito bem isso, que não é porque
eu pertenço a um certo movimento, que eu posso negligenciar as necessidades latentes e reais do outro. Sabe? Durante muito tempo, eu tive minhas bandeiras ideológicas, mas hoje eu decidi que a ideologia não mais molda a minha forma de pensar. Eu preciso analisar de forma mais ampla e entender que o mundo é muito mais complexo do que apenas eu dizer o que é errado e o que é certo. As decisões tomadas no mundo, elas vão muito mais além do que aquilo que eu acho que seria correto. Muitos de nós temos dificuldade para fazer as coisas básicas, que é cuidar da nossa casa, arrumar nossa cama, pagar nossas dívidas, e nós achamos que temos a resposta para resolver os problemas do mundo, sendo que nós mal conseguimos gerenciar os nossos. Eles têm destruído famílias, a sociedade, países, governos, religião, e eles têm se filtrado cada vez mais dentro do entretenimento. Pergunto para você, você acha que tem algum sentido nisso que eu estou falando? Comenta aí e compartilha esse vídeo se você também acha que nós estamos sendo muitas vezes conduzidos por uma agenda ideológica para ficarmos lutando um contra os outros, enquanto aqueles que deveriam ser combatidos continuam regendo e tomando posse do poder e fazendo aquilo que eles bem entendem.